Olá, queridos, todos bem? Que bom, né? Lembram? Vou fazer a pergunta de novo, hein? Por que devemos desenvolver a nossa salvação, nossa santificação, com temor e tremor? Qual foi a primeira parte da resposta? Isso, porque Deus, né, trabalha aqui na terra, né, através de nós. Ele nos usa, somos embaixadores, cumprimos a sua vontade, tudo que existe, né, já foi preparado de antemão, somos a carta de Cristo, não é? E o bom perfume de Cristo também. E hoje nós vamos ver como, para que mais, né? Por que mais, né? E nesse por que mais vai falar sobre para sermos felizes. Quando nós desenvolvemos ah, a nossa salvação, nossa santificação com temor e tremor, né, nós somos felizes. E como é que eu faço isso, pastor? Estudando a Bíblia. Qualquer dúvida, manda lá para o pastor, né, a sua pergunta. Orando e estando em comunhão uns com os outros. Né? Agora nós podemos voltar ao templo, né? Não todo mundo, mas temos várias atividades, são 6 atividades no domingo, né, em que os irmãos podem participar, né, dos cultos da escola dominical, então, para desenvolver a nossa salvação. Mas então, como eu disse, hoje nós vamos ver porque teremos alegrias no viver. E o primeiro texto está lá na segunda carta escrita por Pedro, segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, de 3 a 11. De 3 a 11. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, zelo, né? Esforço, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Não apenas sentir, mas praticar. Virtudes, né? Excelência moral. Com a virtude, o conhecimento. Né? Para nós adquirirmos excelência moral, virtudes, temos que conhecer a palavra do Senhor. Como o conhecimento, o domínio próprio. Porque não adianta nada eu conhecer a Bíblia e não pôr ela em prática. Né? Nós temos que ter o domínio próprio e ela nos ensina como. Com o domínio próprio, a perseverança. Sim, existem obstáculos na vida e nós temos que ser perseverantes. Com a perseverança, a piedade, né? Um temor maior a Deus, uma vida mais séria diante do Senhor. Com a piedade, a fraternidade, o amor ao próximo. E com a fraternidade, o próprio amor profundo, né, que temos por Deus e pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido das purificações dos seus pecados de outrora. Quem não desenvolve isso é cego. E além de cego, ainda se esqueceu do que Jesus fez na vida dele. Então, temos que praticar. Né? Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com esforço zeloso, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida, né, dentro do processo de santificação. Deus vai nos suprir, vai curar as nossas feridas, nos dar inteligência, força para sermos perseverantes, né, será suprida a entrada no reino dos céus, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Então, conhecemos por esta palavra, conhecemos dessa forma, que nos traz a alegria. Nós não vamos tropeçar, nós vamos continuar vivendo, né? Só que agora com uma qualidade de vida espiritual muito maior, infinitamente maior do que antes de Cristo. Então, por isso que temos que desenvolver, né? Teremos alegrias. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 7, né, que nós, infelizmente, pecamos, né? O pecado que habita em nós nos leva a pecar. Mas aí vem um ato de alegria, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos alegria de sempre quando estamos nos entristecendo, não é? Lembrar que agora nada nos condena. A salvação é pela graça e a condução para a salvação é pelas mãos de Cristo. Então, não depende das nossas obras. Praticamos obras más, imediatamente vamos nos arrepender, vamos pedir perdão e lembrar desse texto que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lucas, evangelista Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, nos mostra o terceiro motivo, né, para praticarmos esta santificação, né, e termos alegrias com Deus. Lucas, capítulo 10, versículo de número 20. Lucas 10, versículo 20. Falando sobre autoridade, né, que o Senhor Jesus dá autoridade aos seus servos, né? Conforme eles vão conhecendo a palavra, eles vão tendo autoridade para ensinar os mais novos, os novos na fé. Daí ele diz assim: não obstantes, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Algumas pessoas só querem ficar felizes se caso essas pessoas elas tiverem obras magníficas. Eu fazer oração por uma pessoa que está com câncer e ela ser curada. Ah, estou satisfeito, estou feliz. Jesus fala, não fique feliz por causa disso. Porque pode ser que não aconteça na nossa vida isso, através do nosso ministério isso. Mas fique feliz porque o seu nome está no livro da vida. Seu nome está no livro da vida. Muitas são as pessoas que pregam com a vida, morrem e ninguém foi à igreja por causa dela. Então ela morreu triste. Nunca se sabe, né? Pode ser que no velório dessa pessoa, no culto fúnebre dessa pessoa, muitos se convertam. Ou anos depois, lembrando dessa pessoa, muitas pessoas se convertam. Mas o que nos alegra profundamente não é se vamos fazer obras miraculosas ou não. É que os nossos nomes estão no livro da vida. Se Deus quiser, se for para ele ser honrado, ele pode usar qualquer um de nós para fazer milagres. Mas se Deus quiser, mas isso não deve ser a fonte da nossa alegria. A fonte da nossa alegria é estarmos arrolados nos céus. Daniel capítulo 6, versículo 20. Daniel capítulo 6, versículo 20, o rei Dario fez uma lei absurda, né, que não poderiam mais fazer oração a não ser para o rei, e Daniel continua orando para Deus e é jogado na cova dos leões, não é? Daí diz o texto que o rei não dormiu direito aquela noite, não conseguiu dormir de jeito nenhum. Versículo 19 do capítulo 6 fala, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa, ele foi correndo à cova dos leões. Agora veja, chegando-se ele à cova, clamou por Daniel com grande voz. Disse o rei a Daniel, preste atenção, Daniel, servo do Deus vivo, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei,
vive para sempre. Seremos conhecidos como filhos do Deus vivo, objetos do amor de Deus vivo. Olha como vale a pena buscar a santificação e crescer no conhecimento do Senhor Deus através do estudo da palavra, da oração, da comunhão entre os santos. Nós vamos ser reconhecidos como filhos ou servos do Deus vivo. Que beleza, não? Capítulo 3 de Daniel ainda. Daniel, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 26. Aqui são os amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram jogados na fornalha porque não quiseram dobrar-se diante do rei Nabucodonosor. E aí joga na fornalha, e quando joga na fornalha aparece uma quarta pessoa ali dentro, o Senhor Jesus. Então, Nabucodonosor diz assim: Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Seremos reconhecidos como servos do Deus Altíssimo, protegidos pelo próprio Senhor. Como vale a pena, queridos, desenvolver com temor, reverência e tremor, medo de magoar o Senhor, a nossa santificação, aquilo que Ele deu para nós. Mostrar para as pessoas, né, que somos agora pessoas transformadas, diferentes. A nossa boca fala de salvação, os nossos olhos olham para aquilo que é de salvação, os nossos ouvidos estão sempre atentos para ouvir a respeito da palavra do Senhor. Isso não é fanatismo, isso é piedade. Uma pessoa piedosa é uma pessoa fervorosa naquilo que é bom. Porque fanático é aquele que é guiado por outras pessoas, é louco. Mas a palavra de Deus nos torna sábios. Nabucodonosor, o rei Dario, reconheceram na atitude destes servos do reino deles, servos top de linha, né? Servos lá em cima, né? Os sátrapas, né? Reconheceram que eles serviam ao Deus vivo e ao Deus Altíssimo. Como é bom saber disso, né? Então vamos orar agradecendo ao Senhor, porque Ele nos dá alegrias quando estudamos a palavra, quando oramos e quando estamos juntos na igreja, na escola dominical. Pai bendito, nós somos muito felizes porque o Senhor nos deu a salvação eterna. Somos muito felizes quando lemos a Tua palavra e antes de ler nós oramos pedindo que o Espírito Santo nos faça entender a Bíblia como o Senhor falando conosco. É tão bom, Senhor, ver que através do nosso conhecimento da Bíblia, da nossa comunhão contigo em oração, na comunhão entre todos os irmãos em Cristo, nós crescemos e somos felizes e somos vistos pelas pessoas ímpias, como Nabucodonosor e o rei Dario, como servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Senhor, permita que isso aconteça, para que não a nossa felicidade particular, egoísta, mas para o bem do teu reino, aquelas pessoas que estão do nosso lado entendam, se admirem e nos chamem de servos do Deus vivo, Deus Altíssimo. Em nome e por amor de Cristo Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Então vamos viver dessa forma, né? Desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, servindo ao Deus vivo.